muitas de mim. No mundo de rede social, onde todo mundo sabe diagnosticar um narcisista, hoje eu vou conversar com ela, que é psicóloga e maravilhosa. É um prazer gigantesco receber a Cris com a gente hoje aqui no Muitas de Mim. Eu quero dizer que esse lugar é um lugar de troca, um lugar que a gente pode tudo, um lugar sem tabu, que a gente pode ser a gente mesmo. Aqui nós somos Muitas de Mim. Um prazer, Cris, te receber aqui. Uau, o prazer é todo meu, Carol. Foi uma maravilha receber o teu convite, o meu coração acelerou e aqueceu. E eu, quando recebi tua resposta, sim, eu falei, desde quando eu construí isso tudo aqui, sim, eu pensei, a Cris está na minha lista, eu preciso conversar com ela, te admiro muito, desde já. E queria começar contigo se apresentando. Quem é a Cristina Madeira Goulart? Então, meu nome é Cristina Madeira de Souza Goulart, sou psicóloga clínica e quando a gente pensa, eu estou psicóloga clínica nesse momento, mas tem tantas de mim. Sou filha, sou esposa, sou mãe, sou mulher, tem hora que sou Maria, Joana, nós fizemos tantos papéis. Sim. E é tão importante que cada papel que nós fizemos, ele carrega a nossa essência, porque todo papel que nós precisamos fazer tem a nossa essência. E se eu for dizer quem sou eu, olha, sou uma mulher prática, uma mulher sincera, verdadeira, que inclusive está sentindo e percebendo o que falar aqui para ti. Sim. De uma forma bem espontânea. A espontaneidade também faz parte da minha vida. Tentaram podá-la, isso foi real. Mas ela faz parte da minha vida, sim, porque ela é parte de quem eu sou. Essa é a coisa mais linda do feminino, né? A gente conseguir ter liberdade na espontaneidade, porque foi sempre tirado isso da gente. Exato. E essa espontaneidade, e esse sentir, e esse perceber espontâneo, e eu acredito que isso faz de mim, como profissional na área de psicologia, um diferencial. Onde, de uma forma bem espontânea e congruente, nós ficamos assim. Isso. E a tua formação, então? Psicologia? Psicóloga clínica, especialização em transtorno de personalidade borderline, também em DBT para adolescentes e famílias, e também aí o curso, que foi a parte, foi um curso que nós fizemos de inteligência sistêmica e de conhecimento dentro da visão sistêmica também. Cris, agora vamos falar sobre o narcisismo, que é o tema de hoje. E o que é o narcisismo ou o narcisismo patológico? Explicar pra gente que essa palavra ela já vem tão... Ela é pesada, Ela é pesada. Narcisista, quando a gente pensa em Narciso, aquele que acreditou em si, aquele que a história de Narciso já é intrigante, Conta pra gente. Ele se amou tanto, que ele começou a perceber a sua imagem no lago, através de um grande espelho. E ele começou a se olhar no lago, ele se achou tão suficiente para ele mesmo que ele resolveu mergulhar nele mesmo. E ali ele se afogou. Que fantástico. E morreu. Sim. E esse é o narcisista patológico. Aquele que morre, que se afoga. Dentro de si. Dentro de si. Só que tem um detalhe que é interessante, que às vezes nós deixamos de lado, sabe, Carol, quando a gente olha narcisismo, narcisista, e aí tem uma grande dor no narcisista. Tem uma grande dor. E a dor é a dor da rejeição. Uma grande dor de alguém que realmente pode ter vivenciado na sua experiência de vida um risco de vida. Uma pessoa que talvez tenha experienciado um risco de que se eu não fizer isso, não me portar, não me posicionar, não
sair desse lago de alguma forma, eu vou morrer literalmente. Então, o que está atrás do narcisista é um medo de ser rejeitado e um medo da morte. E esse medo da morte psíquica e às vezes até física fez com que eles tomassem determinadas ações como sobrevivência. Como uma proteção. Sim, e mais que uma proteção. Sobrevivência. Sobrevivência. Eu precisei fazer isso para sobreviver. Lógico que eles não têm essa consciência. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, ele não tem essa consciência. Mas quando nós olhamos desta forma, deste ângulo, eu consigo ter misericórdia, sem pena. Pena não, mas misericórdia, compreender que essa pessoa é assim e poder amá-la desta forma. Então eu amo, mas não convivo. Tá. Mas eu preciso, aí a gente está falando também lá para os filhos de narcisistas, né? Tanto pais e mães que são narcisistas. Então o que acontece? Eu preciso assimilar e acolher esse amor para que eu possa, inclusive, ter uma possibilidade de continuar a minha vida. Porque se eu não consigo acolher esse amor, eu também não consigo viver eu mesmo, sendo filho de um narcisista. Eu estudei um pouco e o narcisismo, todos nós somos narcisistas. A diferença é entre o narcisista patológico e o narcisista que é a pessoa que tem amor próprio. É que nós definimos isso como narcisismo, né? Quando eu me coloco, quando eu me arrumo, quando eu faço uma escova no cabelo para estar aqui contigo, né? Quando eu me preparo para estar aqui contigo, ou quando nós estamos aqui, agora eu aqui olhando para a câmera, a Carol está ali olhando para a câmera, então assim, e nós queremos que vocês nos enxerguem bem. Sim. Que vocês a nos tal da melhor versão, admirem. sim. Que vocês enxerguem a nossa melhor versão. Mas que isso você é saudável. olhe. E isso é necessário. Porque isso faz com que eu me prepare, com que eu traga um toque especial para cada momento da minha vida. Então é quase como um respeito. Um cuidado. Tanto para mim como para com o outro, para com você. Então é como se eu fosse numa festa de casamento de Havaianas. Sim. Né? Não, na praia, ok. Né? Agora festa de casamento na praia, né? Mas como se eu fosse uma festa de casamento em um clube, em uma igreja, de havaiana, de bermudinha jeans e de camisetinha. Isso é o quê? Desrespeito. Mas vamos imaginar, eu vou lá para o narcisista, eu vou lá botar um vestido bem vermelho, tá bom? Ou branco, ou sei lá, qual cor que for, mas vou querer me destacar mais do que a noiva. Então esse aí eu seria estou no narcisismo patológico. Acontece mais em homens e em mulheres? Tem estatística disso? Então, a estatística ela é questionável, porque quem é narcisista, primeiro que eles não vão se reconhecer e nem buscar ajuda, em hipótese alguma. O narcisista patológico não busca ajuda. Então, ele não tem como se reconhecer. Quem vai reconhecer vai ser o outro. Só que esse outro, se ele continuar na vítima, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Eles não vão também reconhecer como narcisista. Eles vão entrar em profundo sofrimento, vão ficar sem força. Alguns saem dessa relação, outros permanecem e morrem assim. As pessoas que convivem. Que poderiam perceber e levar esse narcisista para tratamento, né? Agora, um narcisista patológico, ele não vai ser tratado. Ele não vai ser reconhecido. Então, automaticamente não será diagnosticado. Então, quando a gente fala de diagnóstico... Claro, faz muito sentido. De nós olharmos as estatísticas diagnósticas, é diferente de um diagnóstico que leva a pessoa, como outros transtornos de personalidade, como transtorno de personalidade borderline, que é no qual eu amo trabalhar com esse transtorno de personalidade, né? Que é 20% das estatísticas de internação psiquiátrica, por exemplo. Então, aí eu consigo diagnosticar. São os que ocupam os leitos dos hospitais por tentativa de suicídio. São os que entram em um estabelecimento e, de repente, quebram tudo porque terminou com um namorado.
Sim. Né? Ou com a namorada. Então, assim, aí a gente consegue diagnosticar dentro dos transtornos de personalidade, como outros transtornos também. Mas quando se fala do transtorno de personalidade narcisista, já é questionável o número de diagnóstico. Porque a gente tem a sensação que as mulheres são muito mais vulneráveis, né? Quando tu pensa em relacionamentos abusivos, a gente tem a sensação que os homens mais narcisistas, parece que a gente olha pro feminino quando fala da mãe, né? A mãe narcisista e entra no feminino, assim, que a gente escuta mais popularmente, sem trazer profissional. Mas quando fala de relacionamento, tem a sensação que homens, né, aparentam mais narcisista desses lugares, dessa relação abusiva, né? As mulheres mais vulneráveis a serviço de um masculino também, né? O que acontece é que quando a gente fala de homens narcisistas, eles também têm a possibilidade de se transformarem mais agressivos. E isso impacta, porque eu tenho a possibilidade, eu tenho força física. Então eu entro na agressividade física, eu entro na intimidação, que o narcisista, todo narcisista é intimidador, só que eu uso da força física. Toda relação abusiva tem a raiz do narcisismo, mas nem todo abusador é narcisista patológico. Mas quando nós olhamos nas mulheres, as mulheres também, só que a forma de manipulação é diferente. Que é mais psicológica. É mais psicológica. Ambos são abusivos, ambos são agressões. Só que aí eu entro na violência psicológica, manipuladora, igualmente, eu entro na violência também psicológica e física. O masculino vai mais para a física também. O masculino também, ele tem mais tendência, né, em usar da força física para tentar controlar aquela pessoa, de alguma forma. Porque o narcisista, de maneira geral, ele não divide palco, né? Ele precisa aparecer. E ele precisa de uma vítima, ele sempre precisa sugar. Como diz a querida Ana Beatriz Barbosa, né? Ela traz essa expressão como vampiros, né? Eles são como vampiros. Eu acho, sim, é uma expressão real e que pode simbolizar isso, mas nós precisamos ter um pouco mais de cuidado para olharmos isso também com humanidade. Porque essa pessoa que se torna hoje um vampiro psicológico, emocional, ele é uma pessoa que quase morreu. Se ela não se tornasse vampiro, ela não sobreviveria. Agora, isso não quer dizer também que eles não tenham que pagar ou cumprir com aquilo que for de direito, ou seja, né, ser penalizado com aquilo que eles fazem. Então, o narcisista, ele não nasce? Existe uma hereditariedade ou é o ambiente realmente? Então, nós temos duas coisas aí. Temos a parte hereditária, que são filho de narcisista, que pode se tornar um narcisista também para sobreviver, né, naquele meio, mas geralmente ele é constituído durante a formação. Então, o que acontece? Ele vai aparecer os sintomas lá pela fase da adolescência, indo para a fase adulta, assim como outros transtornos de personalidade, mas existe, quando a gente fala biologicamente, uma alteração física, onde ele tem a dificuldade com a empatia, por isso um transtorno de personalidade, que pode ser trabalhado, minimizado, para que ele possa aprender a lidar, porém quase não é percebido. Quando é que nós percebemos que a pessoa é narcisista? Depois de muitos anos de convívio. E geralmente o narcisista, ele termina a sua vida sozinho. Eu estava ouvindo a história de uma mulher que ela foi casada com um narcisista há 37 anos. E não percebeu, né? Levou anos para perceber. Porque daí tu pergunta, meu Deus, tu foi casada há 37 anos com um narcisista e ela fala-se que é doloroso mesmo que faz. E tu fica preso aquilo ali, né? Fica. E ele deixa a pessoa confusa. O narcisista tira o poder do outro, né? E ao mesmo tempo que ele te oferece um copo d'água, ele olha para ti e vai te falar algo que te desmerece. Então tu fica, como pode essa mamãe ou esse papai que penteia o meu cabelo, que cuida de mim, que é tão amoroso comigo e que ao mesmo tempo me destrói, me prende, me sufoca e não permita que eu acesse o meu brilho.
é quase, as pessoas que convivem com o narcisista, é quase como se eles tivessem também desenvolvendo a síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome, né, que a pessoa desenvolve, que se apaixona por aquele que o raptou. Tá. Como? Por isso é tão difícil se separar. Sim, porque eu encontro ali naquela pessoa que está convivendo uma carência emocional, e eu encontro um narcisista que observa essa carência emocional de forma inconsciente, né? E começa a cuidar dessa carência emocional e realmente cuida. Realmente ele entra num lugar onde ele conhece a tua vulnerabilidade e ele cuida de ti com muita atenção. Diz que todo narcisista é um príncipe, né? Sim. Ou uma princesa. Ou princesa. Falando sim. do... Eles são perfeitos. São pessoas ágeis, são pessoas determinadas, são pessoas que percebem a vulnerabilidade, a tua necessidade, eles vão atender, até que eles, depois de um tempo, olham para você e dizem assim: você não seria quem você é se não fosse por mim. Ah, se eu não aparecesse na sua vida. Sim. Reconhece essa frase? Sim. Ah, se não fosse eu na sua vida. Então ele vai fazer isso e a pessoa começa a refletir mesmo, né? E ela vai murchando. E ela vai murchando. E todo o interesse fica em volta dele. E aí só eu te amo, só eu vou cuidar de ti. Só eu. Como é que a pessoa vai sair dessa relação? Ninguém vai te amar como eu, que é outra frase. Ninguém vai te amar como eu. Ou eu te agredi porque tu sim, a acusação, me motivou, né? Que Sim. vira o jogo o Vira. tempo todo. Vira. Por um longo período de tempo, convivendo com um narcisista que eu convivi durante um período da minha vida, por um longo período de tempo, eu acreditava que antes de ter o conhecimento da psicologia, eu acreditava que essa virada de jogo fosse uma habilidade adquirida pela profissão que essa pessoa tinha. Então eu respondia dessa forma: como essa pessoa tem a profissão X, ela é hábil a fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ela quer e não na realidade da vida. Tá. Que era persuasivo, né? Uma característica. E conseguia fazer essa inversão que tu não entende, tu não espera, tu não reconhece essa habilidade. E quando tu começa a reconhecer essa habilidade, como pode? Porque tu se pergunta: será que realmente eu que fui errado? Será que realmente eu que fiz isso? Será que realmente eu que agi dessa forma? E tu começa a se questionar, porque tu tenta mudar para se adaptar, e o narcisista não vai tentar mudar. Ele vai tentar te destruir. É cruel, mas ele tenta te destruir. Mas às vezes ele nem percebe que tenta te... Aliás, ele não percebe que tenta te destruir. Que essa é uma pergunta que eu estava aqui. Então o narcisista não sabe que é um narcisista? Não, em hipótese alguma. E ele é não perfeito. Percebe, ele é perfeito. Inclusive, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é uma pessoa perfeita demais. Ele nunca vai procurar um consultório psicológico, ele nunca vai procurar um consultório psiquiátrico, a não ser que seja para ajudar o profissional. Perfeito. Aí eu vou tomar café com você, com a minha vizinha, com a minha amiga, porque você está precisando de mim. Está precisando de mim. E não é porque eu estou me sentindo só. Não é porque eu quero a companhia dela, mas é porque ela está precisando muito de mim. Então eu vou lá para ajudá-la. Eu vou participar desse jogo de futebol porque o meu time precisa de mim. O meu time precisa de mim. Se eu não estiver lá, como que eles vão fazer as jogadas? Como eles vão ganhar? Eles não vão ganhar, eu preciso estar lá. Que loucura, né? Tão comum. É comum. Tão comum. Mas é que as pessoas também têm traços, né? Narcisistas, mas não necessariamente existe um espectro, né? Sim, uma distância. Como diagnosticar, Cris, realmente? Então, são 9 critérios diagnósticos descritos no DSM. Nós temos 9. 5 ou mais entram, ou seja, no mínimo 5, para entrar no diagnóstico de narcisista.
Mas quando nós olhamos isso, nós precisamos compreender que o narcisista que está na minha frente é muito difícil de diagnosticar porque eu não convivo com ele. Como profissional? Não, o profissional consegue diagnosticar. Ah, tá. Mas as pessoas, de maneira geral... Que não seja família. Eles não vão conseguir diagnosticar. Entendi. Porque é muito discreto. Mas tem algumas dicas, assim. Pode ser? Pode, para a gente não entrar tanto nos critérios diagnósticos e irmos mais para a prática. Para as pessoas terem ferramentas, terem noção, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas costumam, aí não que todas façam isso, mas isso é vocês vão reconhecer, elas falam bastante o nome delas. Então, vamos imaginar que eu fui convidada para estar aqui e eu digo, vou contar para minha irmã, e eu digo, olha, minha irmã, encontrei a Carol e a Carol me ligou e disse, Cris, venha participar no meu programa e eu vou para ajudá-la no programa. Sim. Então, percebe? Eu tenho duas características aqui. Porque eu disse o meu próprio nome, para a pessoa que eu estou contando, e outra que eu estou dizendo que eu sou extremamente necessária, como se esse programa não pudesse ser feito sem a minha presença. Eu não reconheço isso. Tu és essencial. Sou essencial. Então eu me coloco como essencial e eu também falo muito o meu nome. Então quando tu escuta muito a pessoa falar de si mesmo e quando ela conta as proezas da vida dela, tudo o que aconteceu na vida dela, qual forma que aconteceu, ela entra também em uma fantasia, porque tudo é perfeito. Então, os amigos dela são perfeitos, a festa de aniversário dela foi magnífica. Não que nós não possamos ter essa sensação, mas é porque isso são em todos os aspectos da vida. O almoço é maravilhoso, o café da manhã foi magnífico, a companhia foi maravilhosa. O meu marido, a minha esposa é extremamente bondoso para comigo, me trata como rei ou como rainha. Eu começo a trazer informações que são sobre a minha vida particular, mas eu coloco isso num mundo de fantasia, onde tudo é muito perfeito, maravilhoso, magnífico, e eu nunca preciso, eu nunca necessito. Então nós temos a questão de falar o nome, bastante o seu próprio nome, a questão de tudo ser maravilhoso no mundo fantasioso, temos a questão também de eu necessitar de atenção e de acreditar que as pessoas precisam me tratar como uma celebridade. Então eu preciso estender o tapete vermelho para que a pessoa possa passar, porque ela é uma celebridade. Então se eu vou em um lugar e não sou percebido, eu quero sair daquele lugar, aquele lugar não é confortável para mim. Uau, Cris, sim. Sim. Então eu preciso ser bem tratada. A pessoa precisa chegar e dizer, Cris, você veio. Que linda. Que linda que você está. Eu vou lhe dizer, senta aqui comigo. Você tem um lugar especial. Então eu necessito desse reconhecimento. E aí tu vai reconhecendo, porque as pessoas, elas vão agindo assim. Então é estranho, né? Essa pessoa quer ir embora, por quê? Aqui tá tão gostoso. E essa pessoa de repente começa, não quero, não tá legal, aqui tá ruim, tá chato, vamos em outro lugar. Então ela vai preferir estar em lugares onde há pessoas que a conhecem e onde há pessoas que ela já conquistou essa admiração. Elas não gostam de lugares desconhecidos e lugares onde ela não vai receber esse tapete vermelho para que ela possa passar, né? Então nós olhamos aí 3 características bem fundamentais, além de não dividir território. Então elas não dividem a glória, elas não dividem os holofotes, elas não dividem, elas precisam aparecer mais. E tudo que elas fazem, tudo vai ser melhor. Todos os feitos, seja no trabalho, seja na apresentação de uma mesa, seja na direção de um veículo, seja em qualquer habilidade, elas vão. Então a presa perfeita do narcisista é o codependente. É o dependente. Né? Porque as pessoas, por isso a intenção de trazer tanta ferramenta para essa saúde mental, para que a gente tenha conhecimento mesmo. Então, olha só que interessante. Eu vou até
É para ficar à vontade, Por né, favor. Carol? Então, dá licença. Essa poltrona ela está alta porque eu sou baixinha, tá, gente? Gosta sim, senta. Então eu vou me sentar aqui porque eu fico mais à vontade. A poltrona é alta e eu sou pequenininha, então... E ela abraça. E aqui, ó, tô bem confortável agora. Quando a gente fala em codependência, Carol, é tão interessante que a codependência é uma questão onde o narcisista é codependente. Olha só, sabe por quê? Porque ele depende de alguém que depende dele. Tá. Ou seja, eu só sobrevivo porque você depende de mim. E aí nós entramos naquele lugar que onde a codependência acontece, mas é que não é literalmente... que a codependência, quando a gente fala da codependência, ela acontece quando eu acredito que eu posso fazer algo pelo outro. Só que a patologia codependência entra quando eu acredito que eu tenho que fazer algo pelo outro, mas eu também me afasto de mim, eu me afasto das minhas necessidades. Eu cuido tanto da necessidade do outro que eu me afasto da necessidade. Já o narcisista, ele cuida tanto da necessidade dele, só que ele precisa que o outro atenda a necessidade dele. Então, ele é um dependente e o outro se torna codependente. Então, é uma dança entre dependente e codependente. E o que acontece é que, muitas vezes, os filhos desses narcisistas, eles entram, que é uma das características da codependência, eles entram... na insegurança, na culpa, o tentar atender a necessidade do outro. E eles são tão expertos em atender a necessidade do outro que eles esquecem deles mesmos. Os filhos. Os filhos. Eu fiquei pensando sobre isso, que o filho do narcisista, a chance dele atrair um narcisista em relações é muito grande. Sim. Né? Ou ele vira um narcisista também, que aí repete o que foi feito comigo, assim, até porque é o que ele entende sobre o amor, né? Os meus pais me criaram assim a vida inteira, isso que eu reconheço como amor, é assim que eu vou amar as outras pessoas. Ou ele vai ser a presa perfeita para o narcisismo, aí falando de relacionamento conjugal, né? Quando se fala de relação de amor, porque ele está ali para suprir, para fazer o outro brilhar. O filho do narcisista está ali, meus pais que brilham, eles que me fizeram, aquela gratidão absoluta. Eles precisam se anular. E aí ele segue anulado, né, na vida e vai encontrar alguém que... Sim, e aí eu encontro uma dependência, né? Eu preciso de alguém também, eu preciso de alguém que cuide das minhas necessidades, porque eu mesmo não reconheço. Então eu busco uma... Na verdade, o filho de narcisista, ele está procurando uma mãe ou um pai. Então, se eu sou filho de um pai narcisista, eu vou para o mundo procurando o meu papai, porque o meu papai não exerceu o papel de pai. Se eu sou filho de uma mãe narcisista, eu vou para o mundo procurando uma mãe, porque a minha mãe não exerceu o papel de mãe. Eu digo papel de mãe de forma ideal. Ela exerceu o papel de mãe para dar à luz, mas ela foi negligente com seu filho, ela não entendeu a necessidade dele, ela não conseguiu ler as necessidades desse filho, e assim o pai também, ele foi negligente com a família, não conseguiu atender a necessidade da família, ele atendeu todas as necessidades dele em primeiro lugar, e toda a família precisou estar em torno da necessidade dele. E é tão interessante que essa família precisa se portar de acordo com a necessidade dele. Todos precisam trabalhar para que ele seja atendido. É como se ele fosse um eterno bebê, o narcisista. Sim. Que é aquele bebê que precisa de atenção o tempo integral. Todos precisam atender a necessidade dele. Eu vi sobre essa superproteção dos pais que podem criarem filhos narcisistas com essa superproteção, né, Cris? De meu filho pode tudo, ele que não é o reizinho, né? É o reizinho, que perigo. É interessante a gente falar sobre isso, né? Que é o reizinho, é aquele que tudo gira em torno dele. Ele não se responsabiliza por nada, tudo ele pode, foi um acidente. Então, aí interessante que nesse movimento não chega
a produzir o narcisista, Não. a não ser que esteja mesmo Sim. dentro da linhagem, dentro da característica. Mas o que produz aí são pessoas fracas, porque o narcisista é forte. Ele consegue, ele vai, ele voa. Mesmo com a dor dele, ele voa. Agora, a pessoa que é criada desta forma, ela não consegue voar, ela se torna fraca. Porque é como se a mãe fosse aquela que pegasse o menino de 15 anos, né? Puxasse pelas perninhas, levantasse, trocasse a fraldinha e dissesse: meu filho, deixa que eu limpo o bumbum para você. Ou seja, ela quer fazer tudo por ele. E esse ser, ele não vai para o mundo adulto. Eles são os quarentões que estão morando na casa da mamãe. Que isso pode ser, geralmente é produzido, sim. Infelizmente, queridos, eu sou mãe de 3, né? Mãe de 4, mais 3 vivas, então, se for considerar, infelizmente, nós somos responsáveis por isso, é verdade. Sim. Só que nós podemos mudar. Nós somos responsáveis porque nós amamos tanto, queremos pegar. Se dependesse de nós, mães, ficava nós no colo, os realmente. filhos, Sim. eles morriam aqui dentro do ventre. Sim. Porque a gente queria recomeçar tudo de novo. Sim. E engoliríamos eles adultos, né? Então, e hoje o que nós precisamos aprender é que eles precisam dar conta. E como quem faz esse papel dentro da psicologia, dentro da estrutura psíquica, é o pai que faz essa ruptura. E nós estamos numa sociedade que estamos sem papais. Os papais não estão aparecendo, ou estão aparecendo cada vez menos, né? Mas nós temos algumas outras pessoas que podem fazer esse papel de pai para ajudar nessa ruptura e dizer: esse filho, querida, não é só seu. Esse filho precisa ir para o mundo. Então, por favor, deixa que ele limpe o bumbum sozinho. Deixa que ele jogue o lixeiro sozinho. Deixa que ele faça isso sozinho. Então, ele precisa ter essa liberação para ele poder seguir a vida adiante. E fazer essa transformação, né? E aí eu queria dar um recado, pode ser, para os filhos, que é uma coisa que surgiu agora. Tá em casa no teu sofá, Cris. Então, querida, eu queria dar um recado para vocês a respeito das mamães, né? Ou dos papais que têm os filhos de 35, 40, 30 anos e lá, né? Em casa ainda. Quero dizer a vocês que vocês podem ajudar os seus filhos a amadurecer e a encontrar aquilo que é deles mesmo, devolvendo a responsabilidade para eles. Ou seja, se esquivando: não, meu filho, eu não posso fazer isso. Não, não. Agora é com você. Eu não dou conta de lavar roupa, não. Você já lavei quando era pequeno, agora é com você. Vai pagar uma lavanderia, vai lá e liga a máquina sozinho, estenda e recolha. Então, coisas práticas que nós precisamos fazer. O mínimo, o básico, mas né? Nós que era para ser disso. Sim. Não, você pode ir no mercado, pode ir lá e faz a compra, ver o que você quer comer. Até posso cozinhar para você, mas, por favor, traga o que cozinhar. Eu começo a dar a ele a possibilidade de amadurecer. Só que o que acontece? Nós, como mães, quando temos esses... E aí a gente vai ver tanto na clínica como na vida de modo geral, né? Nós, como mães, muitas vezes queremos proteger esse filho da dor. E aí nós não queremos isso, que ele passe por esse desconforto. E quando nós não queremos que eles passem pelo desconforto, eles não têm oportunidade de crescer. E nós precisamos lidar com esse sentimento de culpa, porque geralmente essas mães foram mães que foram ausentes durante um período de vida do filho, por vários motivos, e agora querem suprir a necessidade, sendo presentes de forma excessiva enquanto os filhos são adultos. E a vida é desconforto, né, Cris? Exato, e sem o desconforto eu não me ajusto, né? Eu estava aqui tentando colocar o pé no chão, bonitinha e tal, mas estava desconfortável. Exatamente. Então eu preciso me ajustar para um desconforto, mesmo que esse desconforto, mesmo que esse ajuste não seja tão elegante. Sim, sim. Até porque nós mulheres não precisamos ser elegantes o tempo todo, né? Sim. Que é o que se cobra sempre. Tem que sentar com a perna cruzada, tem que estar perfeita, o cabelo tá desalinhado. Homens sentam aqui e ficariam à vontade sem eu precisar avisar. Essa é a nossa diferença. Isso sem é um treino. Justificar, isso, né? isso. É verdade, Carol. Isso é um treino mesmo que a gente tem que fazer. E que bom que tu se sentiu à vontade, porque muitas de mim é sobre isso. E esse tabu é tão interessante, isso que aconteceu aqui faz parte desse meio. Isso. E aí nós podemos ser nós mesmos. Só que nós vamos perceber aonde nós podemos também expressar entregar, que é nosso, né? Tem lugares que não é possível. É assim. É assim. Ô Cris, como colocar fim numa relação com um narcisista?
Vamos lá. Primeiro, nós precisamos perceber o nosso limite. Não existe possibilidade de nós conseguirmos colocar fim em uma relação com um narcisista se nós não tivermos o autoconhecimento, se nós não tivermos resgatado, nos apropriado e resgatarmos a nossa própria força. É que o narcisista acredita que a nossa força vem dele. E nós precisamos compreender que nós temos um lugar onde está... Me veio agora aquela pedra do super-homem. Como é que é o nome? Tu lembras? Tá, não lembro. Mas me veio no lugar aquela pedra do super-homem. Kryptonita. A Kryptonita, onde ele recuperava força. Vocês lembram do filme do super-homem? Ele estava lá empurrando aquele planeta e de repente ele ficava sem força, né? Ele precisava ir atrás da Kryptonita. Sim. E nós temos uma Kryptonita nossa. E não em vão a Kryptonita dele estava na história de vida dele. A Kryptonita do super-homem estava na história de vida. E conosco é a mesma coisa. Então nós precisamos olhar para dentro, olhar para nossa história de vida, olhar para aquilo que é nosso, ressignificar isso, mesmo que a nossa história de vida venha de uma família narcisista. Então eu preciso olhar para isso, resgatar isso e tomar a força que vem para eu poder me conhecer. Quando eu me conheço, eu consigo identificar quem eu sou. Eu consigo me apropriar da minha força. Eu consigo reconhecer os meus talentos, aquilo que é diferente, mas que é só meu. Eu consigo reconhecer aquilo que as pessoas percebem em mim que eu não percebia. E de repente eu olho e digo, nossa, aquilo que eu admiro tem aqui dentro de mim? Tem. Porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, aquilo que eu mais admiro nas pessoas tem aqui dentro, gente. E eu preciso acessar isso. E aí, quando eu acesso isso, eu consigo olhar para esse narcisista. Não preciso falar, porque ele não vai reconhecer, você vai fazer uma briga, então melhor não falar nada. Mas você pode olhar para ele no seu coração e dizer, eu percebo que você é dessa forma, que você tem sido narcisista durante esse tempo todo e eu preciso me afastar de você. Então eu preciso não mais falar para essa pessoa dos meus planos, não mais compartilhar com essas pessoas o que eu vou, o que eu deixo de fazer. Eu preciso diminuir o contato e eu preciso me afastar. Preciso me afastar fisicamente? Sim, preciso. Preciso me afastar fisicamente. Aí eu posso me aproximar novamente? Posso. Mas eu preciso ter esse afastamento e essa aproximação. Esse afastamento e essa aproximação. Eu não posso mais conviver. Isso a gente está falando de família, né? De família. Normalmente. Mas relacionamento conjugal ali, casal, esquece. Então... Como que comunica isso para um companheiro ou uma companheira, né? Nesse caso também tem essa opção. Eu rompo a relação e não convivo mais, mas se eu tiver filhos desse elo, eu vou precisar conviver, mas eu preciso romper essa relação. Ou eu vou ter que me posicionar tempo integral. Que é um peso e um desgaste absurdo. Mas né? que é uma possibilidade. Eu digo que é um peso, é um desgaste, mas é uma escolha. Então tem pessoas que dizem assim, eu prefiro conviver com esse narcisista ou com essa narcisista do que me separar. Tá. Tem pessoas que têm essa opção, mesmo que nós olhamos de fora. Não faça sentido. Puxa, ela tem tanto potencial, essa pessoa tem tanto potencial para seguir sem essa pessoa ao lado, né? Mas o que acontece é que o que esse narcisista na sua vida quer falar para você? O que ele tem feito? Porque ele está te tirando do conforto. Então, geralmente, ele vai forçar tu se posicionar, vai forçar tu reconhecer, lidar com as tuas frustrações, com a tua dependência, com a tua necessidade de acolhimento, de aceitação, porque ele te aceita de braços abertos, mesmo que ele te culpe, te julgue, te agrida, psicologicamente ele te acolhe. Então, o que acontece? Tu vai precisar perceber que agora é com você e que você precisa tomar atitude. Só que aí você vai arcar com as consequências, em suportar ele ficar irritado, em suportar ele estar desagradado, em suportar dizer, eu quero ficar nessa festa mesmo que você não fica, se você quiser ir embora, você pode ir. E principalmente apagar, né? Suportar ser apagada, né, Cris? Então,
Aí é esse movimento, né? Ou eu suporto, ou eu me posiciono, não que vá resolver, mas eu posso me posicionar, ou eu percebo que realmente não faz mais sentido estar nesse relacionamento. Porque não tem tratamento. Não tem efetividade, esse narcisista não vai ser tratado. A não ser que seja uma situação onde ele passe entre a insegurança e o narcisismo, que seria um filho de um narcisista, né? E eu consiga lidar com essas duas situações. Sim. Isso vai dar sofrimento, vai ter sofrimento, mas vamos lá, Carol, não existe relação sem sofrimento, sem desafio. Sim. Não existe. Sim. Não existe, é mundo de fantasia, né? E todo relacionamento, um casal é sempre um casal. E toda relação do casal fala sobre o casal. Então, se eu me envolvo com um narcisista, de alguma forma eu tenho uma dependência, eu tenho uma carência. Se o narcisista se envolve comigo, me procura, é porque ele percebe em mim essa carência. Então, eu tenho a oportunidade de mudar. Agora, o narcisista, se não for patológico, mas ter traços narcisistas aprendidos, aí ele vai conseguir perceber, ele vai conseguir também crescer, ele vai pedir desculpas, ele vai pedir perdão, ele vai dizer realmente, mas não porque quer ter a pessoa ali, né? Mas ele vai fazer isso porque ele realmente vai perceber que ele pisou na bola. Aí esse tem tratamento. Esse tem, porque aí ele vai, qual é o tratamento? Ele ter a consciência de quem ele é, ele vai precisar fazer a ruptura com um narcisista base, que seria os pais. Então ele vai precisar fazer a ruptura, compreender que ele cresceu e compreender que agora ele vai ser responsável pela vida dele. Então ele faz essa ruptura e ele tem a possibilidade de um bom prognóstico. Mas quem tem o transtorno de personalidade, não adianta investir. Você vai precisar conviver de longe, mínimo tempo possível, porque às vezes são pais, às vezes são avós, nós temos que considerar que todos os narcisistas vão envelhecer, né? Sim. Vão se tornar vovô, vovó, bisavô, bisavó, e vão precisar de cuidado, seja dentro de uma instituição ou seja dentro da família. Então eu preciso conviver o quanto menos tempo, aí é tempo mesmo, tempo cronológico, eu preciso conviver menos tempo possível. Então, se eu ficava um final de semana, eu fico 3 horas. Tu percebe que aumenta cada vez mais realmente se percebe? Como assim? Os narcisistas? Tá, eu não entendi a pergunta, É algo Carol. novo, né? Que vem há um tempo falando, como eu digo, hoje na rede social fala-se muito sobre narcisismo. Tu acha que existam mais pessoas narcisistas, cada vez mais? Ah, sim. Né? Ou as pessoas percebem hoje, porque é sobre a informação também, né? Então, vamos lá. Tu recebe em consultório bastante queixas das pessoas, às vezes, só tratando elas, sem perceber que ao redor delas tenham, né, o narcisista. Então, o que acontece? Se nós olharmos em termos sociais, aí vai ser aquilo que eu percebo, Cristina, não está descrito em nenhum livro. Sim, a tua experiência mesmo. Então, se formos olhar em forma geral, é bem provável que haja uma construção bem significante do aumento dessa característica. Por quê? Porque algumas crianças estão vivenciando o risco de vida durante a infância, porque elas estão sofrendo negligência até pela própria condição social que nós estamos vivenciando. Sim. Então nós estamos com crianças sozinhas em casa, com crianças cuidando de irmãos, com crianças que não estão recebendo auxílio, né, recebendo cuidado do papai e da mamãe como deveria. Então nós estamos vivenciando um momento social que é questionável na atualidade. E estamos também vivenciando crianças que estão sozinhas em casa, porque são filhos únicos e eles não estão tendo cuidado adequado. Então, como essas crianças vão se proteger? Considerando que todo narcisista teve essa sensação, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de não cuidado ou esse risco à vida, o que nós podemos imaginar num prognóstico social daqui para frente? É provável que nós tenhamos pessoas cada vez mais manipuladoras, pessoas cada vez mais narcisistas dentro do diagnóstico de transtorno de personalidade. Sim.
Ô Cris, nós estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Foi uma delícia. Vamos voltar para conversar sobre muitas coisas, né? Borderline. Acho interessante, a gente não trouxe ainda aqui tua especialidade. Ai, é tão lindo. Porque é uma intensidade, uma verdade nesse transtorno, né? Tão maravilhoso. Eu sei muito pouco sobre. A gente vai voltar aqui. Eu me emociono. Ai, me emociono porque é tanto amor nas pessoas que sofrem desse transtorno, é tanta vida, tanto desejo de viver, que quando são tratados, meu Deus, eles despontam. Sim. Mas precisa de tratamento. Precisa de tratamento. E é legal que tem um bom prognóstico, sabe? Eles conseguem fazer o tratamento e seguir a vida dentro de um prognóstico bem legal. Coisa boa, vamos voltar. O convite já está feito, então volta. Ah, que delícia. Vamos combinar essa data. E tu me falou, para a gente encerrar esse Muitas de Mim de hoje aqui com a Cris, tu me falou que tem uma música. Verdade, eu te pedi para cantar essa música. Falei, tu disse que ia cantar comigo. Ah, eu não tenho voz para Essa música, por que essa, Cris? Essa música, ela fala sobre um relacionamento narcisista. É? Eu falei, lógico que a gente conhece, porque é um clássico, né? Tem como não conhecer, que de abelha? Sim, ela fala sobre um relacionamento narcisista. E é tão interessante que cada frase dela está destacando o comportamento narcisista. Então, eu quero você como eu quero. Sim. Tira essa bermuda e faz cara de mistério, é assim que eu gosto, não é do seu jeito. E aí ele diz, não adianta fazer solo de guitarra, tu não vai me conquistar assim, eu quero de determinada forma. E ela fala assim também, né, você sem mim não é nada, eu faço você melhor. E essa música fala muito sobre isso, apesar de nós utilizarmos muitas vezes, né, antes de conhecer o que estava por trás dessa música, ou lá no profundo dessa música, usava essa música como uma declaração de amor. Pois é. Mas é uma declaração de amor bem deturpada. Sim. Porque eu te quero como eu quero, não quero como você é. Que está totalmente contra o que se fala que é o amor, né, Cris? Que a gente acredita que é o amor, né? Sim. E o amor é assim. Eu te vejo e eu te vejo fantástico. Porque ninguém tem mais tempo de ver um ao outro, né? As pessoas não querem ver. E eu te vejo por inteiro. Nós estamos passando aí no relacionamento, né, Carol? Nós estamos passando da paixão para a entrega. Estamos esquecendo do convívio, da escolha, do compromisso. Porque a parte do frio da barriga, a parte da loucura, é a parte que todo mundo está querendo viver, né? Exato. E é a parte que eu não vejo o outro. Mas é a parte que eu vejo a minha necessidade saciada através do outro. Então eu estou lá na fantasia. É um momento narcisista de ser a paixão. Sim. Quando a gente linka a paixão com o narcisismo, todos nós já nos sentimos narcisistas, dá pra gente experimentar um pouco como é gostoso se sentir narcisista. Não é verdade? Que é esse poder, sim, porque, sente isso. Nossa, que maravilha estar com você. Tá sempre no auge, é grande, a paixão é grande mesmo. É grande, a paixão faz esse rebuliço, né? Só que na paixão eu não vejo o outro, mas eu vejo a minha necessidade saciada fantasiosamente no outro. Aí cada vírgula, parênteses, abre espaço para mais um tema. É isso, vamos voltando, tá aberto. Que é o... Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. Dramas de sucesso no meu particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Muito bom. É o melô do narcisista, então, esse. Cris, foi uma delícia, que bom conversar leve num papo tão pesado, tão sério e tão importante, né? A gente precisa falar sobre o que está acontecendo. E, acima de tudo, nós precisamos aprender a amar as pessoas como são. E tem pessoas narcisistas e nós podemos amar essas pessoas narcisistas. Agora, amar não significa ser escravo
ou ter que conviver tempo integral. Precisamos fazer essa desconstrução, desconstruir, né, esse estereótipo de amor que é convivência. Não nos podemos amar e não conviver. E mesmo assim, dar um bom lugar no nosso coração para essas pessoas que foram tão importantes nas nossas vidas. E que talvez o narcisista da sua vida, né, foi um carro de força. Alguém que pôde empurrar você para onde você está hoje. Mesmo que seja longe. Foi uma força motriz. Sim. Que você foi o desconforto, né, que você precisava para encontrar a sua posição, a sua postura ou a sua posição mais adequada para você. Cris, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, vamos lá. Em tudo, né? Consultório, redes sociais. Tu tá na rádio toda semana? Toda quarta-feira. Maravilhosa. Faço de vez em quando eu tô na rua, que a gente tá... Eu e minha mãe, a gente vai muito pra Sombrio. Aí a gente ouve. Ai, que delícia! No momento rádio carro, né? Honra. Gostoso, sim. Então, a gente está na 102 FM toda quarta-feira no Momento Essencial, trabalhando sobre alguns temas que é nos proposto ali na rádio. Na clínica Núcleo de Especialidades Psiquiátrica, no NEP, eu atendo nas segundas e nas terças. Nas quartas e nas quintas na Clínica Mindra, que é ali com o Dr. Roger. Maravilhoso, Dr. Roger. Eu acupuntura. Sim. Clínica integrativa, né? E agora também, que é bem interessante, nós estamos com um grupo de mulheres justamente na proposta desse resgate dessa força, dessa criptonita, né? No resgate dessa força própria que cada um de nós temos, mas é já direcionado para as mulheres. E aí nós estamos com esse encontro todas as quartas, aliás, quinzenalmente, nas quartas-feiras na Clínica Mindra, que nós fizemos esse grupo de mulheres presencial e também com um projeto agora para fazer no Zoom, mas por enquanto só o presencial e em seguida, talvez, num curto prazo, estarmos com esse grupo Reconectar, que é entre as mulheres, para que nós podemos reconectar com a nossa essência, reconectar com o que é nosso e podemos florir na vida. Então esse grupo é um grupo de mulheres maravilhoso que está acontecendo também nesse momento e o link está na bio do Instagram, que é cristina.goulart10. Pronto, vai aparecer aqui embaixo. Procura a Cristina Madeira Goulart que você vai encontrar, tá bom? Maravilhosa, Cris. Muito obrigada. Querida. Foi uma honra. Seja muito bem-vinda. Muitas de mim, venha sempre. Eu que agradeço. E que delícia de energia. Falar contigo já é um quentinho no coração. Uau! Foi um prazer. Foi maravilhoso estar contigo. Me sinto honrada. E foi uma delícia também estar contigo, Vai Carol. voltar, Obrigada. né? Já sabe o caminho? Vamos sim. Só avisar quando você quiser. Vamos agendar, vamos agendar. Tá bom? Obrigada. Beijo, beijo. Beijão para vocês e até logo, até quando for. Até breve. Até breve. Isso. Tá bom?